Shalom Adonai a todos. Hoje, dia 8 de agosto de 2023, conversar mais um pouquinho, com vocês, estarão tendo acesso a esse vídeo. Hoje exatamente completa-se um ano, um mês, 3 dias que eu sofri um AVC. Eu já gravei alguns comentários, até mesmo algum vídeo sobre o meu AVC. Testemunho sobre o meu AVC. Especialmente agora, geralmente agora, ou exatamente agora. Vou falar mais um pouquinho sobre esse processo, tá bom? Não levado, a questão, exata, profunda, ou científica, médica sobre AVC, mas o meu processo de reabilitação. No meu processo de reabilitação do AVC, quando eu sofri, é longo e amplo. No meu caso, meu AVC. Possa ser que o seu não, mas o meu é amplo. Um exemplo, eu perdi toda a minha linguagem verbal, comunicação através da fala. Perdi tudo, Aí foi voltando aos pouquinhos. Não é somente a comunicação verbal através da fala, esse é algo motor. Falar é algo motor também. Não foi somente isso, A nossa cabeça, tá acontecendo dentro da nossa cabeça também uma guerra da nossa própria mente, nosso próprio cérebro, para defender essa vida que no nosso corpo está. Então é amplo, Somente quem sofreu, já passou pelo processo de reabilitação, completo ou não completo, processo contínuo, processo não para agora. Na realidade, o nosso processo, de reabilitação nunca para, mesmo quando a gente não sofre AVC. A gente precisa continuar a jornada e a caminhada. E o meu processo é assim, perdi toda a fala. E eu não ficava imaginando, como eu vou agora conversar, falar com as pessoas. Não, na minha mente eu estava tranquilo, embora não conhecesse, as consequências do AVC, não tinha conhecimento profundo sobre o AVC. Na minha mente, eu falei, não, isso é só questão de tempo, Se eu voltar a falar, é uma questão de tempo. Se eu não voltar a falar, a vida agora será assim. De imediato eu entendi, Mas passou alguns dias, eu voltei a falar. Somente quando estava em casa já. No hospital não falava nada. Na realidade, os 3 dias que eu fiquei no hospital, poucas são as minhas lembranças do hospital. Eu lembro que eu até 2 vezes me alimentei no hospital. A enfermeira, ou enfermeira, uma pessoa, a parte vinha, me dava comida na boca, não conseguia nem pegar a comida mesmo com a mão esquerda, que não foi atingida pelo AVC, O lado direito todo foi, Então, ela me deu uma comida, me deu um copinho de água mineral, eu lembro. A sobremesa eu não aceitei, Mas assim, comi. Depois não lembro mais de nada, a não ser o processo em que um dia
em que o doutor, né, e alguém que estava com ele, acompanhando o processo, também estava com ele, veio fazer, né, a questão da trombólise, né. Aí eu virei para o lado assim e vi que no braço direito foi afetado, né, graças a Deus, o movimento, né, você me acompanha, sabe, né, já voltou os movimentos, falta, né, algumas questões ainda a ser trabalhada na reabilitação, né, porque a força ainda não é a que a gente quer, né, mas tem força, né, assim, a extensão, né, ampla do braço, né, já está bem avançada, a mobilidade também, mas não ainda é o que a gente quer, o que a gente, né, deseja querer, né, deseja querer nesse processo de reabilitação. Então, poucas coisas, né, a gente... Aí, falando da coisa da comunicação verbal, sobre a fala, né, porque não somente a gente fica assim a pensar nesse processo de reabilitação sobre a fala, mas também as pessoas em volta de nós. Você também pensa assim, será que ele vai voltar a falar? Será que ele me entende? Será que eu me faço ser entendido ou entendida por ele? Será o que ele quer dizer, quer falar? Assim é no processo inicial, né? Quando a gente chega em casa. Mas tudo vai se acertando como a vida é. Tudo se acerta, né? Porque de acordo com o novo processo de vida que você assume, né? Assim foi comigo, né? Para voltar a falar, quando eu falei a primeira palavra, o primeiro som, né, que as pessoas ouviram aqui em casa, minha esposa, né, depois as minhas filhas, depois minha irmã, depois as outras pessoas, né. Aí eu ouvi o primeiro som, aí com muita dificuldade, né, eu cantei a primeira, entre aspas, né, cantei, né, um hino, né, um louvor, um cântico, né, que fala sobre Adonai, né, Adonai, né? Louvor muito bonito, né? Estou grato por tudo que tenho. Esse louvor, né, é muito importante, né? Seu refrão fala sobre e o legal, rapaz. Jeová, né? Rapaz, eu cantei esse primeiro louvor que eu cantei, né? Após sofrer AVC, e todas as pessoas assim que estavam em volta, né? Também cantaram, né? Eles cantaram, eu, né? Me arrastava para falar uma palavra somente, né? Muita dificuldade, né, nesse processo. Aí passei pelo processo, pelo menos 2 meses, com a fono, aqui neste mesmo lugar, 2 meses, ela vinha aqui em casa, né, 2 vezes na semana, eu sentadinho aqui, ela lá falando, levando, né, meu cérebro a entender, e também exercitar, precisa ser exercitado. Foi fundamental, foi bom, foi bom mesmo, não. Mas eu percebi que eu precisava, né, fazer mais ainda esse processo de comunicação. Porque no início, nos primeiros dias, eu olhava para o vão, que hoje, né, a gente sabe com a janela, o vão da parede. Falei, rapaz, aqui tem esse buraco, né, pensando dentro da minha cabeça. Eu não consigo dizer o nome, eu sei também qual o nome, né? Eu falava, né, que esse nome era esse nome, mas não consigo lembrar. O vão da porta, não consigo lembrar que janela, janela, porta é porta. Corredor é corredor, geladeira, geladeira. Fogão, fogão, televisão, televisão. Tá tudo dentro da minha cabeça, mas consigo lembrar, né?
ou seja, o cérebro não consegue processar rapidamente, né, esses nomes, porque essas coisas não eram importantes para o cérebro naquele exato momento. Tinha algo muito mais, né, prioritário, urgente, né, emergente para o cérebro resolver. Eu entendi assim e entendo ainda assim, né? Aí eu comecei a fazer isso. Bom, se eu não sei o nome das coisas, pelo menos, eu pensando, né? Pelo menos eu tenho livros, eu tenho livros que falam sobre as coisas, né? Fala sobre tudo os livros. E como né, eu li um pouquinho, né? Alguns livros, né? Porque, como vocês sabem, alguns sabem, né? Eu sou pastor, né? Pastor de uma igreja batista, né? Sou servo do Senhor ali na igreja batista, segunda em Magé. Se você quiser ir lá, né, fazer uma visita, ou Vigílio, nos visita lá, o Vigílio Nogueira, não sei se é 26 ou 29, né? Eu sempre troco, né? Troca agora não, sempre troco, né? 26 ou 29, né? Só tem essa igreja na rua Vigílio Nogueira, no bairro Feixeira, em Magé. Nos visita lá quando você puder. Então, como eu ministrava a palavra, eu tinha que buscar conhecimento, né? Ler, aprender. Então, tem vários livros, né? Desde 2007, né? Quando eu entrei para o seminário, né? Eu então acompanhei a outra área de leitura da minha vida, que foi os livros, né, teológicos, de ajuda, autoajuda. Também trata da área científica, né, da fé, da área específica, especial da fé, a Bíblia Sagrada. Então, tem vários livros, né? Livros sobre tudo, realmente tudo, né? O ser humano vive, né? Expressa também na face da terra, né? Então, eu falei, bom, eu tenho algum livro. Aí eu procurei, né? Pensando, trazendo a memória, né? Com muita dificuldade, né? Eu lembrei desse livro aqui. Livrinho bom. Aqui, dá uma olhada. Não estou fazendo comercial dele não, tá bom? Falando o que serviu para mim, me ajudar no processo de habilitação, na minha fala, né? No meu cognitivo, né? De William, né? L. Coleman, né? Esse livro. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Eu olhei, rapaz, esse livro é fundamental, né? Manual dos Tempos e Costumes. Aí eu peguei aqui, né? Costumes, né? Aqui bíblicos. Então falei, não, costumes bíblicos serve exatamente para o meu processo inicial e atual agora. Vai servir mais uma vez esse livro. Eu peguei, né? Aí comecei a abrir o livro, né? Aí falei, rapaz, é isso mesmo que eu quero. Aí o livro fala sobre família, isso, família. Aí na família a gente lê ali, né? Conseguia ler, né? Graças a Deus, né? Mesmo no processo, né? Eu conseguia ler, né? Não verbalmente falando. Ler ali em silêncio, né? Em silêncio, como nós, né? Entendemos. Eu peguei o livro, né? Ali fala sobre família. Aí lá, lendo família, pai, mãe, filhos ou filhos, filhas ou filhas. Aí tá, muito bem, muito bom. Esse conceito eu já tinha e não perdi. Aí fui pegando passo a passo, né? Que um pai, né? Como o pai cuida de um filho, a mãe cuida de um filho, o dia a dia, né? Dessa família. Depois entrou em outras questões, né? Sobre a gente entra, né? Vários capítulos, né? Importantes
seguiu, né? Ou segue adiante. Aí fala sobre medicina, sobre o dia a dia da medicina, né? Naqueles tempos, né? Faz coisas. Nesse livro fala sobre a escravidão, né? Em tempos bíblicos, aqui no costumes bíblicos, né? Então, esse manual, né, dos tempos bíblicos ou costumes, né, foi fundamental na minha vida. Lá eu fui aprendendo sobre a pesca, né? Aí seja, agora eu sei que isso aqui é água e eu, né, peço, né, algumas vezes isso, né? A minha esposa me traz aqui, minha filha, né? Mas as pessoas que estavam ajudando a minha família, né? Mas eu não conseguia dizer, né? Não conseguia lembrar, eu quero é água. Não conseguia, não. Agora não, é água, é isso, essa água é isso. Aí eu, na porta, cheguei, encostei a mão na janela, na porta, não, na janela, falei, isso é janela. Fui aprendendo, botando a mão na janela, janela. Isso é porta, e em cada local, né? Ou cada equipamento, né? E falava, isso aqui é uma janela, isso aqui é uma porta, isso aqui é uma televisão, isso aqui é uma geladeira. Comecei a mapear a casa toda, né? Dando nome para mim mesmo, né? Cuidando, isso me ajudou. Quando entra na questão da pesca, né? No livro também, pesca, tem peixe, né? Eu não sabia falar, sabia que tem peixe, mas como falar o nome do peixe? Não sabia, né? Aí a gente, isso é peixe, o peixe vive na água, o peixe, né, é pescado pelo homem, né? E assim foi indo, né? O processo foi indo, as cores, né? A natureza, né? Os costumes bíblicos. E assim foi fundamental na minha reabilitação a respeito da fala. Ainda, né? Estou me reabilitando a respeito da fala, né? A medicina chama isso de afasia, né? Afasia, vários graus de afasia, né? A minha afasia ainda está nesse processo de reabilitação. Um exemplo, né? A gente precisa pensar, né, um pouquinho a mais de que pensava anteriormente ao AVC, né? A nossa fala, como é algo motor, né? A fala fica muito, né, afetada pelo só algo motor, porque no meu caso, o AVC, né? Parou todo o lado direito, a gente fica, né? Pelo menos com a parte também, né, da boca, né? No meu caso, o lado direito, né? Toda afetada, né? Dormente, pesada, né? Não tem movimento, né? Ficou hemiplégico, né? Agora, né? Hemiparético, né? A gente fica tudo pesado aqui, ó. Parte de baixo, pesada, né? Pesadão mesmo, tudo duro, né? Os lados também, né? Tudo duro, pesado, né? Ou seja, a mobilidade, a nossa articulação motora, né? Para produzir o som da fala, gente, para mim, né, que agora, né, posso dizer, é algo, né, extremamente necessário, importante. Essa articulação motora tem tudo a ver com a força muscular que a gente tem, né? E eu perdi toda a força, né? Como a gente fala, então? Aí a gente fala arrastado, né? Tem hora que a gente quer falar algumas palavras, sai assim arrastado, como se fosse soprado, né? Mas a gente mesmo sopra, a gente fica com a dificuldade de soprar, né? Tá tudo preso. Então o processo de reabilitação da fala tá nesse estágio. Não sei, né? Se vai ficar, né, bom como, entre aspas, bom como era antes, mas vai melhorar um pouquinho, né? Cada dia ou cada mês, cada ano melhora mais um pouquinho, né? A gente vai melhorando, né? A partir do momento que a gente coloca-se disponível, né, nesse processo de reabilitação. E eu sou diferente, né? Exemplo, hoje resolvi falar com vocês.
Meus vídeos, né, eu posto a vocês, não tem montagem nenhuma, não tem montagem nenhuma. Se eu falar algo errado, vai sair algo errado, né? Se eu fizer algo errado, vai sair algo errado. Eu não faço montagem, nem tenho isso, não tem condições de fazer isso, montagem, para ficar só esse momento aqui, tá bom, isso outro momento, não. Assim, para mim, eu entendo que precisa ser natural. Porque eu estou passando informações a outras pessoas. Não posso passar informações montadas. Preciso passar o que realmente eu estou nesse processo e vivenciando esse processo sem nem montar algo, né? Eu, né, especialmente, né, eu quero passar algo que realmente eu estou passando. Um exemplo, eu demoro um pouquinho agora, já falei com vocês, né, hoje mesmo, agora mesmo, né, demora um pouquinho para falar algumas palavras, mas vou falar, preciso esperar o processo. Não estou ainda totalmente reabilitado das sequelas de um AVC, tá bom? Então, eu passo realmente, né? Ou eu sou no caso, né? Não montar, né? Não vou passar informações para vocês, tá bom? Aí, falando com vocês, eu falo sempre, né? Essa questão da fala, né? Esse processo de reabilitação da fala também, eu falo sempre o que realmente, né? Eu leio, falo com vocês, alguns assuntos, né? E outros vêm à mente quando eu estou falando com vocês, eu vou e falo também esse assunto, mas sem montagem, tá bom? Tudo é natural, tá bom? Deveria ser até ao vivo, mas ao vivo poucas pessoas, né, assistem, né? Porque as pessoas têm também seus afazeres, tá bom? E aí, né, a gente posta o vídeo então depois, tá bom? Então, tem sido assim. E um vídeo é bom que a gente fala, né? Quando a gente, não, eu não quero esse vídeo aqui só para adquirir mais assinantes. Acho que você posta um vídeo pequenininho, né? Fazendo exercício, falando, posta lá menos de 1 minuto e tem vários acessos, né? Várias visualizações, no caso. E assim, quando a gente não tem o compromisso com o tempo, né? É melhor. E vocês conhecem melhor a gente também, tá bom? Nesse caso aqui, eu acho que esse vídeo aí vai durar mesmo quase 1 hora, eu creio. Falando assim devagarzinho, né? Com toda a dificuldade, tá bom? Então, vamos lá, né? Já falei do livro aqui, que muito me ajudou no processo de reabilitação da minha fala, né? Da minha linguagem verbal, né? Esse livro aqui, não estou fazendo um comercial para você comprar, não. Estou fazendo, de repente, você já passou no processo ou outro livro, né? Então você vai usar o livro que se encaixa com você, tá bom? Porque o processo de reabilitação é isso, né? Não adianta você ter uma fonoaudióloga, né? A sua fono vem aqui, começa a falar com você sobre questão, um exemplo, questão de conhecimento biológico, se eu nunca, né, tive ensinamento sobre biologia. Então, ou seja, no processo de reabilitação, o profissional, né, tem que entender que tem que falar também, né, a linguagem que ele falava, ou seja, o espaço em que ele falava, o que ele falava nas famílias, com os amigos, né, como era o ambiente de vivência desse paciente, né, que está sob o meu cuidado no processo de reabilitação, seja a fono, ou seja o fisioterapeuta, se ele buscar entender, né, compreender essa questão toda, será fundamental no processo de reabilitação. Aí assim tem também outro livro especial importante, esse aqui, ó, o
também, né, já lia antes, que me ajudou também, fala sobre, aqui ó, a vida diária nos tempos de Jesus. Rapaz, fundamental. Se você quiser comprar esses livros, compra. É muito bom e será muito bom, né, para você que sofreu um AVC ou está passando um processo de AVC, de reabilitação no AVC ou não. É muito bom. E compra os livros que você também, né, deseja comprar. Se está começando agora, né, um processo de reabilitação sobre a fala, ó, compra um livro e fala sobre a sua casa, que a sua casa tem o quê? Tem o quê? Sua casa tem o quê? Tem parede, né? Tem espaço. Espaços são usados para colocar o quê? Ah, sofá, geladeira, isso tudo será fundamental, fundamental. Então, para mim, foi fundamental, tem sido fundamental. Agora, eu vou deixar para vocês a minha devocional do dia, né? Sempre eu falo, né? A minha devocional. E a minha devocional hoje está fundamentada, né, numa pessoa que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha fé está fundamentada e ela é expressa através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, eu vou falar com vocês sobre este livro, que é a Bíblia Sagrada, que eu faço uso, né? Como eu sou batista, né? Algumas pessoas falam que a gente é protestante, né? Aí fala que tem a Bíblia protestante também, ou seja, né, a junção de dois mandamentos, o Antigo Testamento, que é o Primeiro Testamento, e o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, que forma a junção de uma Bíblia protestante, que eu faço uso, que tem 66 livros, ou seja, 39 no Primeiro Testamento e 27 no Segundo Testamento. Esses são os livros que compõem uma Bíblia protestante que um batista da Convenção Batista Brasileira, ou seja, um batista, as pessoas falam, batista é histórico, ou seja, né, moderado. Não, eu sou cristão. Antes de ser batista, eu sou cristão, tá bom? Antes de estar numa igreja que tem um nome na fachada, né, um título escrito, aqui é Batista, Igreja Batista, eu sou um cristão, né? Chamado de Batista, né, esse apelido filiado para nós, é somente, né, uma expressão de que aqui um povo que tem o mesmo pensamento, né, confessa a mesma fé, confessa a sua fé no único Senhor, né, se une em determinado momento que a gente deu o apelido de que eles são batistas, tá bom? Então, hoje vai ser, né, capítulo 5 do Evangelho de João. Evangelho de João. Por que o capítulo 5 do Evangelho de João? Porque o capítulo 5 do Evangelho de João fala até o versículo 15, a partir do versículo 1, até o versículo 15, fala sobre a cura de um paralítico de Betesda. Esse vai ser o nosso texto que vamos pensar um pouquinho nesta manhã. Que diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque,
Um tanque chamado em hebreu Betesda, não é Betesda não, Betesda, o qual tem 5 apêndices. Neste jazia grande multidão de enfermos, como tinha gente doente. Perto do tanque, tá? Pertinho do tanque. Exemplo. Havia cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Enquanto os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Aquele homem foi anunciou aos judeus que Jesus era o que o curaram. Eu acho interessante que aqui tem relatos, né, de um homem paralítico que foi curado pelo Senhor. O texto fala sobre, né, as dimensões, né, desses acontecimentos. Palavras de Jesus, palavra do paralítico, palavra daqueles religiosos do tempo que questionaram a cura do homem, né? Palavra do homem, né, de Jesus ao homem depois, né, que foi curado. E também palavra, né, do homem, né, a respeito de Jesus que o curou. E no final, no versículo 15, né, fala sobre palavras, né, que, ao nosso ver, né, foi narrada não por Jesus, nem pelo homem que foi curado, mas pelas pessoas, ou pelos apóstolos, ou pelo a pessoa, né, estava ali fazendo, ou seja, né, descrevendo este evangelho, tá bom? E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curaram. Narrador, né? Palavra do narrador. Narrador não é aquele que escreve, mas aquele que narra algo que ele não escreveu exatamente, né? Entre aspas, tá bom? Então, primeiro eu quero compartilhar com vocês que havia próximo tanque Betesda,
que tinha 5 compêndios, que eu não vou falar sobre isso agora, acho que não há necessário. Jazia ali grandes multidões, muitas pessoas, todas elas enfermas, cegos, coxos, paralíticos, todos eles esperando o movimento das águas. Aí, quando acontecia o movimento das águas, o primeiro a descer no tanque era curado, os demais, vida que segue. Você não foi suficiente de ser esperto, quando a água foi agitada, não desceu. Então, a bênção aqui é para os primeiros. E aí Jesus vem e mostra, não é assim o reino de Deus. O homem tinha 38 anos na mesma situação, no mesmo sofrimento. Aí eu começo a analisar meu caso, Tem apenas 1 ano, 1 mês, 3 dias, enfrentando um AVC, a reabilitação. Outros, mais um pouquinho, mais um pouquinho, entre aspas, tempo maior, tempo menor do que o meu, e mais também, maior do que o meu, ou menor do que o meu, E fica desesperado. Um homem que havia 38 anos, rapaz, o que a pessoa pode esperar em 38 anos, enfrentando a enfermidade? Eu creio que quando chegar aí a 10 anos, a pessoa vai, não vai ter jeito não, vai ser assim mesmo. Aí entra naquela questão, a síndrome da Gabriela. Não, tem jeito, vai ser assim. Meu novo agora é assim. Não é. Não é assim que o nosso Cristo olha para você, trata de você e com você. E outra questão é que não fica a esperar ou esperando movimento para as coisas acontecer. Porque nós que somos cristãos, evangélicos, de repente fica esperando movimento para algo acontecer. Aí enquanto você espera esse movimento para algo acontecer, outros homens, e fala também que são cristãos, monta esse movimento e dão nomes aos movimentos. Aí você abraça, esse nome para esse movimento. Não, lá tem um movimento, entre aspas, um movimento a respeito da cura, eu vou. Tem um movimento a respeito disso, eu vou. Tem um movimento a respeito de conhecer Deus, eu vou. Tem um movimento de eu entender melhor minha afinidade com o Senhor, me aprofundar melhor. Aí lá tem um movimento, lá eu vou. Aí eu vou no movimento. O movimento leva 2 dias, o movimento leva 3 dias. Geralmente é 2 dias, Porque um tempo atrás, muito tempo atrás, as pessoas geralmente ficavam 1 semana, 1 mês, nesse movimento de retiro, Hoje não, se fizer 3 dias, a pessoa vem embora. Não interessa se está falando sobre Deus, a respeito de Deus, de fé. Lá passou de 3 dias, a pessoa logo vem para casa, dia a dia. Então os movimentos vão diminuindo, o tempo, Porque tem custo, Todos os movimentos que as pessoas vão esperando acontecer algo, que os anjos agitam, tem custo. Tem custo. Financeiro, principalmente financeiro. Mas são movimentos. Mas eu acho interessante, olhar que o texto narra que
mesmo sendo movimentos, quem entrava primeiro ficava curado. Eu fiquei a pensar, mesmo que são movimentos que, aqui na questão da cultura, nesse tempo, né, falar que acontecia no tanque de Betesda, algumas pessoas traziam o testemunho, né, que foi curado através do movimento. Assim também é hoje. Assim também é hoje. Quem fez esse movimento? Aqui fala que os anjos, ou o anjo vinha e movimentava as águas. Mas Jesus entrou na situação, falou, olha, esquece tanque, esquece movimento feito por anjo ou não anjo, que até pode curar, satisfazer fisicamente você. Porque o movimento aqui do tanque de Betesda quer dizer enviado, né? Vai num tanque, ou vai para um enviado, né? Quer dizer isso, Betesda é enviado. Jesus vem e traz a interpretação correta. Betesda fala, o enviado já veio, sou eu. E o próprio Jesus, né? Como enviado, o tanque tem a ver com enviado. Jesus fala que o enviado sou eu, e eu não faço movimentos. Meu trabalho com vocês é trabalho contínuo, constante, não cessa jamais. E aí começa a entrar essa questão, né? Para a gente entender melhor um pouquinho. E aquele homem, né? Foi interrogado por Jesus. Porque Jesus, né? Vendo que ele estava deitado, sabendo que estava neste estado já havia 38 anos. Então, o Senhor Jesus resolveu algo que 38 anos de movimento não resolveu. Embora esse homem via acontecendo algo, resolvia. Mas não resolveu a questão dele. Então Jesus, né, perguntou a este homem, queres ficar são? Queres realmente ficar curado da sua enfermidade? Porque 38 anos para os judeus estava próximo aos 40 anos. De 38 anos para 40 é um pulinho. E se chegasse aos 40, não resolvesse nada, já era. Estava decretado que esse homem seria paralítico para sempre. 40. Porque 40 tem uma importância fundamental na cultura dos hebreus. Em outro momento você vai entender, se eu estiver falando aqui também, vou explicar melhor para você, tá bom? Então, Jesus falou, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, primeiro Jesus falou, queres ficar são? Depois Jesus, disse, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Aí entra a questão do sábado, para os judeus. Curar no sábado é violar. O judeu pensava assim, é violar a lei de Deus. Como pode o próprio Deus violar sua lei? Ou seja,
Como pode Jesus, o próprio Senhor, violar sua lei? Como pode? Né? Não pode, gente. Não pode, simplesmente não pode. Simplesmente, a explicação está aqui. Porque o Criador nunca viola a sua criação. Tudo que ele fizer pela criação é direito que cabe somente a ele. E não, o próprio Deus não viola a sua lei e curou esse homem. Mas os religiosos, os judeus do tempo religioso, rapaz, foi um alvoroço para eles. Seria melhor ficar com esse irmãozinho aqui, que esse homem aqui, mais um aninho, mais 2, mais 3, né? Ou ter sua vida já dissipada na terra, morrer, pronto, a vida continua. Não é assim não. Para Jesus não é assim. Sua vida não simplesmente, né? A vida dos outros, né? A vida tem essa importância para Jesus. Jesus nos leva a entender essa importância, né? Dessa vida. Não precisa de sábado para o Senhor do sábado dar as ordens. Ele faz acontecer. Seguindo o texto, esse mesmo judeu, né, agora arrumou uma briga contra um enfermo que foi curado. Ou seja, rapaz, o homem era enfermo 38 anos, agora tem uma briga porque ele foi curado. Não era para alguém curar ele. Curasse no outro dia, menos no sábado. Mas quem curou ele no sábado é o próprio Senhor do sábado, Jesus. Então as pessoas precisam entender perfeitamente quem é Jesus. Para o cosmos criado, tudo que existe foi criado por ele. Criado por ele próprio, Jesus. Como foi criado por Deus. E esse Deus, o Senhor, que nós conhecemos para esse tempo como Jesus Cristo, na minha cultura falando Jesus Cristo, pronunciando assim, como Jesus Cristo. Outra cultura, outra linguagem, outro nome. Yeshua, no caso aqui, e Jesus também. Outra cultura, não sei qual é a sua cultura, como você pronuncia o nome Jesus Cristo, mas ele é o Senhor do sábado, porque ele é o Senhor da criação. E ninguém pode questionar quem é o Senhor, quem é o Criador. Mas os homens questionaram, religiosos, né? Questionaram, religiosos, entre aspas, né? Religiosos que não são relevantes para a religião. Tá bom? Porque religioso não faz diferença, ou seja relevante para a religião. Assim mesmo a gente pode entender. Cristãos que não são relevantes para o cristianismo. Cristãos que não são relevantes para o cristianismo. Isso mesmo. Aqui é religioso, no caso aqui. Aí questionou aquele rapaz e deu pronta resposta a todos eles. Perguntar-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cruz, ou toma a tua cama? No caso, quem tomou a cruz foi Cristo por nós. E nós devemos tomar também a nossa cruz e seguir Cristo. Aqui no nosso texto perguntar-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era. O homem sabia que ele era Jesus. Porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão.
Depois, passou tudo isso, né? Essa turbulência, agora chegou a paz. Depois Jesus encontrou-o no templo. Olha só. Ele estava do lado do tanque de Betesda, fora do templo. Porque o quê? Paralítico não entra num templo, não entra na casa do Senhor, como os judeus falavam e falam ainda, né? Não trata os paralíticos assim, né? Creio hoje que não trata, né? Mas como eu não tenho conhecimento profundo, né? Estou vivendo a experiência de estar num templo judaico, né? Se lá recebe pessoas paralíticas ou não, eu nunca fui, tá bom? Então, fica de fora. Não tem conhecimento genuíno, fica de fora. Eu creio que recebe todos. Depois Jesus encontrou no templo, agora o rapaz que era paralítico, fora do templo, né? Já foi para o templo. Fazer o que no templo? Quem vai no templo, gente, vai para cultuar, adorar um Senhor. E no caso do paralítico, como o nosso caso, o meu caso, adorar o Senhor, Criador de todas as coisas. Esse Senhor é Adonai. E na nossa expressão de fé, né, o próprio Cristo. Mas o Cristo aqui no nosso texto estava entre nós, fisicamente assim mesmo, né? Entre nós, ou seja, encarnado, o Filho de Deus que encarnou e tornou-se como um de nós, para morrer por nós, para nos redimir, resgatar, tá bom? Mas no caso aqui, Jesus estava ainda vivendo um momento de vida entre nós, física entre nós aqui na face da terra, né? Depois Jesus encontrou e disse-lhe: eis que já estás são. Você já foi curado, rapaz. Você está no lugar correto, no templo, e começa a aprender as coisas corretas que acontecem no templo. Este já estás são. E olha só, não peques mais. Você já foi curado fora do templo e algo aconteceu com você fora do templo. Agora você está aqui dentro do templo. Eu não falei para você fora do templo isso. E para você agora estou falando dentro do templo, embora Jesus falasse, né, a questão não pequeis mais para outras pessoas fora do templo, para esse Jesus falou dentro do templo. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Ou seja, Jesus fala aqui para esse rapaz que 38 anos enfermos pode se tornar uma tragédia maior ainda para a sua vida se ele permanecer em pecado ou em pecar mais. Pecar. Então Jesus fala, olha, não fica presa ao que você recebeu da parte do Pai, da parte do Filho, porque isso não vai, brindar você. Então eu falo para você, não peques mais, para que algo pior, ou seja, 38 anos enfermo, ainda pode ser algo pior ainda para sua vida se pecar. Não peques mais, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Aí assim termina a conversa de Jesus para este homem. E aí o narrador fala, E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Jesus é o que nos cura, nos fortalece, nos edifica, nos encoraja a seguir adiante. Então, se aquele homem ficou 38 anos sabendo que chegaria o momento,
especial, importante para a sua vida, que não somente agora desfruta da cura física, mas tem também orientações para desfrutar da cura espiritual para todo o seu ser, aqui e além, ou seja, para todo o seu ser, toda a sua vida, nesta estadia, né, aqui na face da terra e no céu. Vida com Cristo é vida abundante, que começa aqui e continua no céu. Isso é esperar, não pelos movimentos, mas pelo próprio Senhor, que fez e faz todas as coisas necessárias, importantes para a sua criação. Shalom Adonai. Ficamos por aqui.